Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu, seu olhar. Fé na vida, fé no... Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Já já a gente começa, tá bom? Tranquilo. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre amanhã. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. É a vida velha, leva que virá. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Com certeza, podemos tudo, podemos mais. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Seja bem-vinda, música... seja bem-vindo. Obrigada. Você sabe que essa música foi a música da minha formatura, né? Foi mesmo? Foi, grande coincidência. Tá vendo aí como Deus faz as coisas? Pois é, a gente escolheu essa música como a música símbolo da nossa turma, lá nos idos de 1998, aí na UESC. Coisa boa, coisa boa. Seja bem-vindo a mais um Quinta no Quital, uma atividade do Quital Ambiental, que é uma ação do projeto Vivências Interdisciplinares em Direitos Socioambientais, do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Santa Cruz, hoje também componente do programa Amaná. Toda quinta-feira a gente tem um bate-papo aqui com especialistas em diversas áreas e a gente procura sempre, claro, dar um jeito bem leve, um pouco mais irreverente, descontraído, para que você possa entender também que direito não é um negócio chato. Hoje a gente está recebendo a minha amiga Janine Matos, que, como ela própria já falou, é egressa do curso de Direito da UESC. Hoje é juíza de Direito na Vara Crime, Júri e Execução Penal, Infância e Juventude da comarca de Poções. Seja bem-vinda, Janine. Eu estou numa alegria tão grande, assim, primeiro o reencontro, né? Esse reencontro nosso que aconteceu num evento aí da OAB de Itabuna. Você assistiu lá todo quietinho, no final eu descobri que você estava. Assim, eu estou muito contente com o convite, Guilherme, e digo isso porque assim, você é uma pessoa muito importante na minha vida. Ontem eu falava com uma pessoa sobre minha participação na live e disse assim de como foi importante para mim toda a fé, a crença que você colocou, de que era possível, de que eu podia sim assumir compromissos relevantes, que você acreditava no meu trabalho, quando nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, você como coordenador do curso, e eu uma professora iniciando, sem muita experiência, mas com muita vontade. Então, é uma gratidão enorme, assim. Nunca esqueci, a vida afasta a gente um pouco
né? Cada um vai para o seu canto, enfim, mas o sentimento, assim, de amor, de consideração, de amizade, eu estou muito feliz, assim, estou como Oh, que realmente coisa o que boa. é, reencontrando um amigo. Você se lembra como foi que a gente se conheceu? Eu lembro que foi a gente se submetendo a uma seleção, não Isso! foi? A gente era concorrente num concurso. Na UESB, mas eu lembro que rolou Isso, carona, lembro isso, que a isso. gente Eu não torceu um pelo conhecia outro. isso. Eu não conhecia nada em Vitória da Conquista, né? E você estava lá concorrendo e alguém apresentou a gente, olha, ele é advogado aqui, tal, tal, você pode dar uma carona, ele está no hotel tal. E aí você prontamente, né, fez aquele, né, assim, aquele bem para uma pessoa que você, na realidade, não posso nem dizer que mal conhecia, você nem me conhecia, né? E a Verdade. gente conversou, trocou ideias e a gente, né, assim, começou essa relação de muito respeito entre a gente, né? Sim. E aí depois a gente acaba se encontrando de novo, eu já professor da UESP e você fazendo seleção para professora. Se Nando Reis e Cássia Eller tivessem escrito lá em 98, a gente poderia cantar naquele dia, né? Estranho, mas eu já me sinto um velho amigo seu. É bem a história do All-Star azul, que combina com o meu preto de cano alto. Foi muito legal o nosso encontro. Que E como a bom, que vida bom. vai e volta, a gente se reencontra, né? Em vários lugares, Sim. cada um num destino, mas é muito legal. Essa Graças a arte de Deus, graças a encontro. Deus. E como é importante, né? Quando a gente. É aquela história da chamada lei do retorno, né? Todo bem que a gente faz para uma pessoa tem o potencial de retornar em bem para a gente, né? Aquele bem que você me fez em um determinado momento que eu precisava, em outro momento, aí a gente trocou ideia, como você mesmo disse, né? Dá uma força, dizer, rapaz, essa menina tem um potencial enorme, tem uma coisa. E aí depois a gente trabalha junto e eu faço, de alguma forma, né, esse acompanhamento da sua trajetória. A gente esteve também junto numa viagem para fazer um concurso para juiz. É a primeira vez que você fez, né, concurso para Concurso. magistratura, né, e que você falava tanto que era o seu sonho, que você queria ser juíza. Na verdade, assim, ó, foi mais do que um sonho. Chegou um tempo em que virou uma teimosia, assim. Apesar de eu sou uma pessoa que creio em Deus, né? Então eu faço minhas orações e tal, e eu me recordo de momentos de eu ter dito a Deus assim, Deus já deu, tô bem, tô feliz, tô empregada, tira esse negócio do meu coração, e eu simplesmente não conseguia parar de estudar. Foram 12 anos, enfim, a gente teria que fazer uma live sobre como você passou no concurso, né? Seria um tema, assim, como é que foi isso? É um bom tema. Né? Como é que foi essa insistência? Mas quem me acompanhou, e você foi uma pessoa que me acompanhou na época, gerava uma perplexidade nas pessoas, né? Como que ela não Uhum, desiste? uhum. E foram... Enfim, tem o detalhe da Bahia só fazer concurso de 6 em 6 anos, então eu perdi no primeiro, só consegui passar no segundo, e aí já eram 12 anos depois. Mas sabe que eu tenho uma gratidão por isso? Assim, isso permitiu que eu fosse professora, que eu fosse servidora pública, advogasse um tempo, que eu tivesse várias outras experiências que me protegeram de várias armadilhas que talvez eu caísse, armadilhas do ego, né, armadilhas da própria profissão, da imaturidade, da idade. E eu acredito muito que as Uhum. coisas acontecem no tempo certo. O meu tempo era 2013, foi quando aconteceu que eu entrei na magistratura. Sim, e eu tenho certeza também que esse período que você passou se preparando e exercendo outras funções foram fundamentais para criar em você a estrutura que você tem hoje, as convicções e influenciam diretamente na sua própria atuação como magistrada e hoje como estudiosa de um tema que eu diria que é bola da vez, né, dentro do Sim, direito, sim. em toda essa reconfiguração, né, que é tão diferente do tempo que nós somos estudantes. Não sei você, mas no meu curso eu aprendi a litigar. Né? A pessoa Completamente. sai, a pessoa sai para litigar, para ir buscar o direito do seu cliente, ou no caso, né, do magistrado, de dar o direito segundo a sua convicção, e em um sistema em que se procura resolver, entre aspas, conflitos, criando novos conflitos.
Essa é que é uma grande verdade do direito tradicional. A verdade, assim, nós somos forjados numa cultura de guerra, né? Uhum. E numa cultura que a gente tem uma estrutura absolutamente hierarquizada, rígida, de trincheiras. Os nossos gabinetes, as nossas mesas de audiência são mesas forjadas realmente na arte da guerra, nos campos opostos. A gente traz na estrutura jurídica, e ainda existe muito essa ideia de parte. Recentemente que a gente vem entendendo que, na verdade, o processo ele precisa ser colaborativo, porque tem uma coisa, e eu refletia muito sobre isso esses dias, até para falar contigo, que é o tal do poder. Né? Assim, quando você pensa no poder, a quem pertence esse poder, de quem é esse poder, o que se faz com o poder. A gente quer tanto o poder, quando esse poder é entregue na mão da gente, com qual atitude a gente recebe esse poder. E eu não digo assim só o poder do juiz, o poder do promotor, o poder... Não, o poder do ser humano. Quando você está envolvido em um conflito, existe um poder que você exerce dentro desse conflito. E esse poder pode ser um poder físico, um poder intelectual, um poder emocional. E tem responsabilidade no exercício desse poder. Durante um tempo, nós fomos tecnicistas. A gente imaginou que entender a técnica do direito era suficiente para conseguir, olha que ilusão, resolver conflitos. Quando você usa o verbo resolver, a ideia que se traz é de que o conflito vai sumir e que não vai acontecer mais. Só que não é isso que acontece. Por exemplo, quem advoga e advoga na área de família sabe que no mínimo tem 4 ações. Você entra com alimentos, divórcio, alimentos, guarda, execução de alimentos, e a depender de como isso é gerido, são várias e várias e várias, a cada 3 meses uma execução nova. E não se resolve o conflito. O que a minha experiência, os meus estudos têm me trazido à consciência é que, primeiro, que o conflito não é negativo, o conflito é o que movimenta as pessoas, ele tem que ser aceito como algo pertencente à realidade humana, e o que a gente precisa modificar e transformar é a nossa visão sobre o conflito e buscar meios positivos de transformar esse conflito em algo positivo. Né? Ou pelo menos o mínimo danoso possível. E foi o que a justiça restaurativa, um caminho que foi apresentado para mim, que para mim fez muito sentido, e por isso que eu resolvi estudar. Então, já que você é estudiosa, é uma especialista em prática nesse sentido, esclarece aí para o pessoal que está assistindo a gente, e muitas vezes, e ali normalmente a gente tem muita gente que não é da área do direito, né, assistindo a gente. Diga aí para o pessoal o que é esse negócio de justiça restaurativa. Bom, primeira coisa que esse tal de... Sabe aquelas aulas de ED que a gente tinha na UESC, que você tinha que perguntar a primeira aula o que é o direito? Aí a gente fazia vários, todo mundo fazia um conceito e tal. Aí no final o professor falava assim, quero dizer a vocês que o direito não tem conceito. Lembra disso? Eu lembro de uma aula que era minha, direito não tem conceito. A justiça restaurativa hoje, ela é um conceito em construção, né? Ela veio mais sistematizada a partir da década de 60, mas ela não é uma novidade da década de 60. 60 começou-se a sistematizá-la, 70, né? Ela passou a ser mais sistematizada. Mas o que se sistematizou? Sistematizou-se uma observação sobre uma forma diferente, culturalmente, de solucionar conflitos. Principalmente olhando para as comunidades originárias, para os povos originários, as comunidades, quando elas eram menores. Então foi se construindo métodos que vieram muito mesmo da prática, e agora sim que vem um trabalho muito forte teorizando essa prática, né, e essa observação.
Então, eu não tenho um conceito exato, porque ninguém tem um conceito exato do que é a justiça restaurativa. Aquele que faz mais sentido para mim é o que apresenta a justiça restaurativa como uma visão de justiça. E uma coisa importante do que você colocou, e que a gente deve falar, é que o termo justiça, de justiça restaurativa, não se confunde de forma alguma com o poder judiciário. Justiça de justiça restaurativa é um valor. É o termo valor, aquilo que é justo e que restaura. Uma outra confusão que se faz também aí nessa questão da justiça restaurativa é se ela só se aplica para crimes e na área criminal. E, na verdade, eu tenho um entendimento que não. Eu acho que uma das formas que essa confusão aconteceu e acontece é porque, assim, uma das pessoas que sistematizou a justiça restaurativa, ajudou a sistematizar, e o fez foi o Howard Zerr. E uma das preocupações que o Howard Zerr e a equipe dele tinha à época era que eles não se encontravam satisfeitos da forma como a justiça criminal resolvia os conflitos. Então, eles eram uma comunidade menonita e eles, a partir dos princípios e valores que traziam em si, eles imaginaram uma nova forma de olhar para esse conflito e tratar o conflito criminal. Então, as ideias restaurativas, elas nascem nesse campo aí, no criminal, mas não se resumem a ele. Justiça restaurativa, ela pode ser aplicada para qualquer realidade onde exista um conflito, em que pese ela ter sido mais forte e sistematizada no direito criminal. Dentro dessa visão do punitivo e do restaurativo, que é uma outra forma da gente também tentar entender o problema, não acho a mais adequada, porque dá essa visão dual, né, maniqueísta, ou é isto ou é aquilo, e isso não conjuga o pensamento restaurativo, mas só para ser didática, como que você diferencia um pouco o atuar de uma justiça retributiva, que é a que nós fomos forjados, para o atuar de uma justiça restaurativa? Você já foi vítima de algum crime, alguma vez? Já. Qual crime? Foi roubo. Foi roubo mesmo. Você foi vítima de um roubo. Armada. Um assalto a uma armada, pronto. Então, para você ter uma noção de como que é o atuar. Como juíza da justiça retributiva, eu iria te fazer as seguintes perguntas, que acabei já fazendo. Qual foi o crime? Você falou roubo. Então, qual foi a lei que foi violada? Artigo 157. Quem violou essa lei? Fulano. O que ele merece? Qual foi a punição? Ele foi punido, não foi? É isso que a gente pergunta na justiça retributiva. Essa é a preocupação. O Estado, ele vira o centro do processo. A minha lei foi violada e alguém violou e precisa ser punido porque violou essa lei. E você, Guilhermes, a única coisa que você aparece no processo é para receber um nome que não é um nome bonito. Lá no Código de Processo Penal, você é tratado como objeto de prova. As declarações da vítima estão lá, dos meios de prova, são objetos de prova, as declarações da vítima, os depoimentos de testemunhas, perícia, etc. Interrogatório. Então, a justiça retributiva ela tira do centro do conflito as pessoas que sofreram dano. E olha como é diferente se eu chego para você e digo o seguinte: Guilherme, o que aconteceu com você? Eu sofri um assalto. Como que você se sentiu? Como foi isso para você? Quais foram as suas necessidades? Como que é isso hoje, agora, para você? Quais as suas necessidades que você precisa atender? Você precisa de informação? Você está inseguro? Você deseja contar a sua história para o réu? Você precisa ser reconhecido como vítima? Quais são as suas necessidades que eu preciso atender? Daí eu chego, pego você pela mão e falo assim: você conhece a pessoa que te assaltou? Sabe qual é a história dela? Às vezes, e muitas vezes, a vítima, ela não tem interesse que o réu sofra uma pena corporal, como ele sofre.
Eu já tive muitas situações em mesas de audiência em que a vítima fala assim, não, foi só meu celular, mas se eu soubesse que ele ia passar por isso tudo, eu nem tinha prestado queixa. A justiça retributiva, ela não necessariamente atende às necessidades da vítima, até porque a gente sequer ouve a vítima de uma forma qualificada para saber quais são as necessidades dela. E quando você busca também o acusado para conhecer a história dele, na verdade, não é para que você atenda às necessidades dele, mas que reconheça que ele também é uma pessoa que tem necessidades. Para além disso, a justiça restaurativa, ela também se preocupa em perguntar às partes em qual comunidade vocês estão inseridas. Né? Você é vítima, você é acusado. Qual é essa comunidade? E dentro dessa comunidade, quais são as pessoas de apoio? Aquelas pessoas que podem te apoiar nesse momento. E as instituições que estão ali, quem precisa se reunir em rede para que a gente possa ver mecanismos criativos para que essas necessidades sejam atendidas. E aí você diz para o acusado, você leva esse acusado a uma responsabilização. Essa semana eu fiz uma audiência, foi muito interessante. Foi um roubo também, um roubo de um celular, e na hora do interrogatório, eu já tinha feito todas as perguntas e me deu de perguntar para o acusado assim, o senhor deseja falar mais alguma coisa? Aí ele ficou assim, meio constrangido, aí eu pensei assim, eu falei assim, eu acabei de ouvir a vítima, e a vítima, pelo que eu vi aqui da imagem, que a gente está fazendo audiência por videoconferência, estava numa casa que me parece que é mais simples do que a do senhor. Eu queria saber se o senhor deseja devolver o celular dela, porque ela disse que o celular ficou emprestado, a polícia recuperou, mas ele estava quebrado, ela não conseguiu usar. Ilhardes, o olho dele brilhou. Ele virou para mim e falou assim, doutora, eu desejo sim, só que eu trabalho com Magaref e ele pegou Covid e estava em prisão domiciliar por causa do Covid. E aí ele falou assim, eu só preciso me curar e preciso ver se o açougueiro vende um gado, eu acho que aproximadamente uns 60 dias eu consigo pagar o celular dela. E eu também queria pedir desculpa a ela. Isso é restaurativo, é você levar as pessoas através de um processo, de um método em que ele se autorresponsabilize, se autoconheça e que entenda quais são as suas necessidades e as necessidades do outro e toda uma comunidade se articule de forma que essa pessoa possa assumir essas responsabilidades. Algumas vezes ela vai assumir essa responsabilidade sozinha. Outras vezes ela vai precisar de um apoio. Então, não justiça restaurativa não é impunidade. Justiça restaurativa também não é passar a mão na cabeça. Muito pelo contrário. Existem práticas restaurativas que as pessoas não dão conta. A gente tem experiências em que você começa a levar a pessoa nos pré-encontros e que ela chega no momento que ela fala assim, doutora, ou fala para o facilitador, não, eu prefiro que me aplique a pena, porque eu não dou conta. Vou dar um exemplo, não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma instrutora, né, que eu fiz o curso com ela. Ela fala de um rapaz que estava com um colega, e o colega falou assim, me dá carona que eu vou ali acertar uma conta. E ele foi, vida louca, entrou no carro, previa até que esse acerto de conta poderia ser um homicídio ou não, parou o carro, piloto de fuga, o cara foi, atirou e ele deu fuga. Quando ele chegou em casa, ele descobriu que o rapaz que morreu era o primo dele. E aí, durante a prática restaurativa, a facilitadora, né, conduzindo, disse a ele assim, quem sofreu com sua ação? Aí ele falou assim, não, meu primo que morreu. E ele falou assim, só seu primo que morreu? Aí ele falou, eu também. E só você? Aí ela foi levando, aí quando ela falou assim, e sua tia? Ele não tinha se dado conta. E aí quando ela entrou no sofrimento da tia, da mãe dele, ele falou, eu não quero mais continuar. Eu quero que o juiz me interne. Mas eu não quero participar do circo. Porque algumas vezes,
autorresponsabilização, essa conscientização que o caminho restaurativo te leva, ele é muito impactante. E muito mais significativo e transformador, e nem todas as pessoas estão preparadas. E isso não tem nada a ver com impunidade. Muito pelo contrário, algumas vezes a gente aplica a pena e a pessoa ela é objetificada, ela é desumanizada e sai dos ambientes onde a pena é aplicada de uma forma muito mais revoltada, vitimizada, porque assim, violência só gera violência. Né? Que é outra característica do Guilherme, se você quiser, você me interrompe, viu? Porque você me conhece, eu sou tragadora, eu vou. Já conheço. Se você não me bater o freio, já conhece, né? O caminhão vai ser na ladeira. E eu tô aqui prestando atenção. Eu tô aqui prestando atenção, né? No pessoal que tá entrando, verificando se tem algum comentário e tal. Até agora ninguém se pronunciou. E eu vou pedindo aqui novamente. Você que está assistindo, né? Quiser fazer perguntas. Isso. Faça pergunta, ou então faça algum comentário. Né, e eu vou aproveitar também, né, o pessoal que entrou nessa live em função da doutora Janine, aproveite para seguir o Quintal Ambiental. Dá essa forcinha aí pra gente. Sim. E o pessoal também, né? Siga o projeto Coração de Tinta, que Janine vai falar sobre ele daqui a pouquinho. E é Mas já que você falou já em relação a algumas características, né? Daí a gente pode depreender alguns princípios existentes, tá, na justiça, né, na justiça restaurativa. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, né, que de repente pode ser confundido também com mediação, com conciliação, né, e outros instrumentos que normalmente são colocados como meios alternativos de solução de conflitos. E na realidade a justiça restaurativa, ela não é um meio alternativo, né, de solução de conflitos, ela é um meio de solução de conflitos. Né? Na verdade, assim, eu não sou uma grande especialista em mediação, eu conheço, até para eu, né, fechar o que é justiça restaurativa, eu conheço, já fiz alguns cursos, mas eu não sou especialista. Agora, não se confundam. Hoje a gente gosta mais de utilizar a terminologia, o CNJ adota essa terminologia hoje, meios adequados de solução de conflito. São campos distintos, são métodos distintos, são formas diferentes de atuar a justiça restaurativa. O próprio papel do facilitador é um papel diferenciado do papel do mediador. O facilitador, ele é alguém que, o nome não poderia ser outro, ele é alguém que facilita o diálogo. Ele facilita o diálogo buscando levantar sentimentos e necessidades e fazer uma articulação de forma que as pessoas se encontrem e elas cheguem a uma solução para os seus conflitos, das necessidades que precisam ser atendidas. Uma das coisas diferentes que diferencia a negociação da justiça restaurativa, entre várias coisas, assim, a mediação ela tem a questão do ganha-ganha. Né? Você vai levando as partes, negociando com as partes para buscar um meio em que todos ganhem. A justiça restaurativa ela não tem esse objetivo do ganha-ganha. A justiça restaurativa ela tem o objetivo de transformar o conflito e atender necessidades. E aquelas necessidades que forem possíveis ser atendidas. Às vezes você consegue fazer um processo completamente restaurativo. Às vezes você tem partes que não desejam sentar junto, mas você faz com a vítima, você faz uma prática ou com o acusado, ou na comunidade. Então, assim, são campos de atuação diversos. Como eu não tenho um conhecimento muito aprofundado na mediação e na conciliação, eu não me sinto, assim, à vontade para poder fazer essa diferenciação cientificamente falando. Mas eu posso dizer com certeza que são coisas bem distintas, assim, coisas distintas e diferentes. E não tem uma competição disso, não tem o que é melhor nem pior. Tem aquilo que é importante para aquele conflito.
Algumas vezes você tem um conflito que a mediação vai ser excelente, que você não precisa de uma prática restaurativa. Se você tiver um know-how para poder transitar, né, você tiver ali seu embornal cheio de sementes, para você escolher aquela que você quer plantar, melhor. Eu estou no caminho ainda, vou ter que estudar um pouquinho mais aí de mediação e conciliação. Pois é, tanto você já falou aqui agora, quanto também na sua participação no seminário da OAB, você falou mais ou menos de alguns instrumentos, né, que são utilizados, né, nesse processo de restauração. Né? É restauração de laços, restauração de pessoas, né? Você efetivamente está tratando com aquilo que é, digamos assim, a essência do ser humano. Você está indo no profundo para o conhecimento da pessoa, levando inclusive a pessoa para o autoconhecimento. Né? Por isso eu acredito que dê muito trabalho, né? E que por isso também acredito que tenha muita resistência. Né? Tem. Assim, ó, Guilhermes, o que me chamou a atenção, antes eu só queria dar um grande beijo ao colega Rodrigo Salles, juiz de Jequié, que está acompanhando a live, mandar um abraço para ele, e vi que Bruno também mandou um abraço para nós dois, foi aluno nosso, disse que tem saudades. Teve Bruno e teve mais alguém que falou aqui, né? Eu não consigo ver todo mundo, porque eu fico meio confuso, assim, mas esses dois eu prestei atenção. Não, foi Bruno. Rodrigo, tem aqui Rodrigo falando, excelente colega e um exemplo. Não é só você que acha não, viu, Rodrigo? Muita gente por onde ela passou. Dois amigos. Obrigado, Bruno. Assim, ó, o que me trouxe para esse caminho? Uma palavra que revirou aqui dentro, chamada construção de paz. A paz é um grande valor para mim. E principalmente ali em 2016, a partir ali de 2013, 2016, nós começamos a viver um processo mundial. Eu achava que era no Brasil, mas a história nos conta que ele é mundial. De uma polarização muito grande e uma perda da capacidade das pessoas se comunicarem, que foi gerando uma desconexão. E essa desconexão, que antes era só lá em grupos ideológicos, ela passou a se aproximar tanto, que no meu caso, e eu acho que eu não sou uma exceção à regra, atingiu laços familiares. Eu comecei a ver as pessoas romperem e se desconectarem dentro da minha família, dentro do trabalho, dentro, né, enfim, das relações de amizade. E isso me angustiou demais. Eu precisava de um caminho, porque eu não tinha a energia do combatente. Eu não sou uma grande debatedora, eu sou aquela que você me fala uma coisa, tem um meme que me representa total, que ele fala assim, sabe aquele negócio que você me falou a semana passada? Fala aí de novo, que agora eu tenho uma ótima resposta para te dar. Eu não tenho o tino, eu sou aquela pessoa que processa, etc. E eu comecei a me ver perdendo relações sociais. Quando me veio esse nome, construção de paz, eu falei, cara, eu preciso entender isso. E isso também foi muito fantástico. Eu falei, pô, a paz é uma coisa que dá para construir. E essa construção é tijolinho por tijolinho. E ela não precisa ser monumental. A gente pode ir construindo parte por parte daquilo que dá para a gente construir. E a gente pode fazer essa construção em mutirão, né? E quando ela é feita em mutirão, ela é linda. E você pode fazer uma construção que seja só contigo. E nesse estudo de construção de paz, eu acabei me aproximando de 3 pensamentos. O pensamento sistêmico, o pensamento restaurativo e o não violento. Eles fizeram muito sentido para mim. Tanto que o projeto Coração de Tinta, a gente trabalha com essas 3 vertentes. E quando eu fui estudar essas 3 vertentes, eu comecei a descobrir práticas. Então, por exemplo, no pensamento sistêmico, a gente estudou muito a constelação familiar. E dentro dos meus territórios de violência, que ali era o usuário, a gente começou o projeto trabalhando com o usuário. A constelação familiar fazia muito sentido, porque ela gera uma ampliação de consciência
E essa ampliação de consciência vai ao encontro da necessidade de tirar o usuário do período de pré-contemplação e lançá-lo no da aceitação de que ele tem uma relação difícil com a substância psicoativa que está interferindo nas suas relações pessoais, familiares, comunitárias e institucionais. Então, a gente viu ali a constelação familiar. Na justiça restaurativa, aí você tem vários métodos ou práticas restaurativas. No Brasil, o mais conhecido hoje são os círculos de construção de paz. E são tão conhecidos e difundidos que tem pessoas que confundem, que acham que justiça restaurativa é o círculo. Não, o círculo é uma das práticas da justiça restaurativa. Mas você tem a conferência vítima-ofensor, você tem as conferências familiares, existem métodos restaurativos, tem o método STAR, que trabalha a questão da consciência do trauma e geração de resiliência. Então, são vários métodos restaurativos, e na comunicação não violenta existem as oficinas de comunicação não violenta. A gente aprende uma nova forma, um novo jeito de se comunicar, muito baseado ali no pensamento de Marshall Rosenberg. Marshall tem uma história interessante que para mim também fez muito sentido. Ele era psicólogo e ele disse o seguinte, que no consultório ele achava muito estranho você colocar as pessoas dentro das caixas. Então, você é psicótico, você é neurótico, você é não sei o quê, você é não sei o quê. E quando ele ia estudar essas coisas, ele descobria que ele podia pegar a pessoa e colocar em várias caixinhas. Então, essa lógica cartesiana, ela não funcionava muito bem. E ele não gostava de diagnosticar e estereotipar as pessoas. Então, ele começou a desenvolver um método com os pacientes dele, em que ele começou a ouvir essas pessoas a partir dos seus sentimentos e tentando buscar descobrir as suas necessidades. Daí ele desenvolve o método da comunicação não violenta, que é um método de 4 etapas. Parece simples, assim, didaticamente é super simples. Fazer isso é que é difícil. Mas, assim, observar sem julgar, entender os sentimentos, esses sentimentos despertam, são os despertadores de necessidades não atendidas, e uma vez reconhecida essa necessidade, se fazer um pedido claro. Né? Eu preciso disso. Hoje de manhã eu estava numa prática no curso de Paulo Moratelli, e aí era uma colega contando um assunto, ela tinha que contar um problema que teve, etc., só que ela não conseguia fechar em qual era todos os problemas que existiam. Ela, não, porque tem isso, porque tem aquilo na instituição. Aí eu fiz uma pergunta para ela assim, e qual foi o que te doeu? Daí ela imediatamente teve insight, ela falou assim, doutora, o que doeu mesmo foi isso. E às vezes a gente está tão no automático, a gente não foi educado a sentir. Quando você era pequena e que você caía, ou quando suas meninas caíam, você soprava e falava assim, não, nem doeu, nem doeu. A gente foi educado a não olhar para a nossa dor. A não buscar entender o que essa dor está sinalizando. Como que eu posso reconhecer essa dor a ponto de entender a minha necessidade e buscar meios para que ela seja atendida. Então, foi esse o caminho. E a justiça restaurativa, assim, a comunicação não violenta é a linguagem da justiça restaurativa, né, que a gente usa na justiça restaurativa. E, para mim, o que faz sentido e por que eu entendi que eu podia construir paz a partir da justiça restaurativa? A gente acredita na justiça restaurativa que as pessoas entram em conflito pela desconexão, porque elas estão desconectadas. E como que a gente reconecta esses laços? A partir da contação das nossas histórias. Eu me conecto com você se você me conta a sua história, porque a tua história, quando você me conta a tua história, eu me afeto por ela. Sua história me gera afeto. Pode ser afeto positivo, pode ser afeto negativo, mas quando eu conheço a tua história me afeta.
E quando a sua história me afeta, eu me conecto com você. E aqui a gente gera uma metamorfose ascendente, uma metamorfose construtiva. Quando eu conheço a tua história, tu passa a deixar de ser meu inimigo. Né? Quando a gente, na cultura de guerra, a gente cria inimigos. Às vezes são inimigos absolutamente imaginários. A gente entra Você cria determinadas identificações e essas identificações levam a separações. Exatamente, e levam a separações. Quando eu escuto a tua história, eu descubro que ela me afeta. E que às vezes ela é muito mais semelhante que a minha. E a gente faz tudo isso baseado em valores. E os valores, eles são comuns a todos os seres humanos. Na justiça restaurativa, a gente busca criar ambientes horizontais. Horizontais e holísticos. Quando eu convido você a um círculo, e que eu peço que a gente entre igual, né, com a intenção de entrarmos horizontados no círculo, eu não quero com isso dizer, ó, Guilherme, aqui dentro você não pode ser professor. Você não é o coordenador, eu não sou a juíza, não. Nós somos todos iguais. Não, não é isso. Você entra no círculo professor, eu entro no círculo juíza, entra o policial, entra o servidor, enfim. Todos nós entramos íntegros, com tudo aquilo que a gente é. Agora, onde nós nos horizontalizamos no círculo, naquilo que nos iguala, na nossa humanidade. E na nossa humanidade, a gente descobre que os valores são necessidades comuns a todos nós. Todos nós desejamos respeito, todos nós desejamos integridade, todos nós desejamos contribuição, todos nós desejamos estar em bons relacionamentos. E esse é o desafio da justiça restaurativa, que é a criação desses espaços. Vamos criar espaços onde nós possamos nos conhecer, contar nossas histórias, nos conectarmos de novo, para a gente pensar sobre esse conflito. E quando isso acontece, às vezes aquele conflito que era gigante, ele vai diminuindo, se transformando e virando algo positivo. Tem na justiça restaurativa, a gente acredita em... Eu vou dar o nome aqui de princípios restaurativos, né? O primeiro deles, a gente acredita que o verdadeiro eu de cada pessoa é bom, sábio e poderoso. Se você não está exercendo a sua bondade, se valendo de toda a sua sabedoria e do seu poder, é porque você está afastado do seu verdadeiro eu. Mas e não é, Guilherme, meu amigo, é bom, sábio e poderoso. Fulano que eu não gosto, não. Não. Todo ser humano, a gente acredita que é bom, sábio e poderoso. A segunda coisa que a gente acredita é que o mundo, ele está profundamente interconectado. Eu não tenho know-how para falar isso, mas eu vou pedir para você convidar e vou colocar você em contato com a doutora Josineide do Pará. Ela está trabalhando justiça restaurativa com o meio ambiente, que é tudo, né? Quero sim. Eu acho que vai comunicar demais com você. Mas a gente pensa essa conexão de que o mundo está profundamente conectado de forma planetária. Né? E eu ainda amplio para as galáxias e universos. Tudo está conectado. É a ideia de complexidade e interdependência, né? E interdependência, exatamente. É essa crença. A gente também tem como princípio de que todos os seres humanos têm o desejo de estar em bons relacionamentos. Seja você quem for, faça o que você fizer, mas todo ser humano deseja estar em bons relacionamentos. A gente também acredita que todos os seres humanos, eles têm um dom e cada um é necessário pelo que traz. Eu, por exemplo, posso não saber nada de cozinhar, mas eu, na cozinha, posso ajudar a lavar a louça, dando um exemplo bem simplista. Mas, assim, todo ser humano tem um dom. E se a gente conhece o ser humano, ouve as histórias desse ser humano, a gente vai entender qual é o dom que ele tem e que ele é necessário.
A gente também acredita que tudo que a gente precisa para fazer mudanças positivas já está aqui. A justiça restaurativa ela é gandiana, né? Nós somos aqueles pelos quais nós estávamos esperando. E eu vou te dizer, Guilherme, é que eu, Janine, eu entrei nesse caminho muito dizendo assim, eu preciso encontrar meios e métodos para pacificar as pessoas. Até por ser juíza, eu queria pacificar as pessoas. O E mito da eu vou te pacificação. dizer assim, de cara, eu descobri que a única pessoa sobre a qual eu tenho poder sou eu mesma. A única pessoa que eu posso modificar, que eu tenho poder de modificar, sou eu mesma. Mas eu também descobri uma coisa sistemicamente, que quando eu mudo, o mundo muda. Uhum. Quando eu mudo o meu modo de interrogar, o réu muda a forma de responder. A vítima muda a forma de ouvir, o Ministério Público muda a forma de acusar. Entendeu? Sim, Então, aí. assim, esse, Uhum. Não, pode falar. Uhum. essa conexão. Então, a gente entende isso, a gente também entende que os seres humanos são holísticos. Eu não posso querer pensar restaurativamente e dizer assim, Guilherme, eu aceito tudo em você, mas isso aqui eu não aceito. Uhum. Entendeu? Não, eu converso contigo, você é ótimo, mas sua crença eu não aceito. Não. Nós somos holísticos e temos que ser recepcionados, nós escolhemos recepcionar as pessoas na sua integridade, em tudo aquilo que ela é. O que não significa dizer que eu precise concordar. Eu só preciso respeitar que é importante para você. Sim. Uhum. Hoje, Eu falo. uhum. Não, você falou, né? Você citou o Ministério Público aí na sua fala, e eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito de como isso tem sido visto, né? Pelos representantes do Ministério Público, pelos representantes também da instituição policial, né, e você pudesse relatar um pouquinho como tem sido né, essa convivência, né, Sim. aceitação ou resistência a partir Olha, das pessoas que fazem parte desses órgãos. a gente está num momento muito profícuo para a justiça restaurativa. E eu entendo, inclusive, que quem não se interessar pelo tema vai ficar para trás e vai ficar defasado. O Ministério Público, de onde eu conheço, a Bahia já tem algumas iniciativas, onde eu vejo o Ministério Público atuando muito fortemente em Minas Gerais. Existe o programa Nós, da doutora Daniela Arlê, né, entre outras promotoras, que a Ana Gabriela também em Três Pontas. Já existem muitas iniciativas. Em Poções, na minha comarca, a ideia da justiça restaurativa ela é muito bem aceita também pelo Ministério Público. A gente está precisando estruturar, treinar a rede e começar as práticas. Né? A pandemia deu uma freada no nosso processo, mas nós estamos nos articulando para iniciar esses treinamentos. Então, não existe, eu digo a você que não existe uma resistência. O que existe é uma ausência de conhecimento. Existe aquela questão de, eu já estou com tanta coisa aqui para fazer, eu não vou mexer com isso mais. Mas todas as vezes que a pessoa se interessa pela justiça restaurativa, que ela começa a ler, é um negócio que faz tanto sentido que eu nunca vi ninguém começar a ler e largar. Começar a entender e deixar para lá. Claro que nem todo mundo cria um programa, né? Mas, em termos institucionais, a justiça restaurativa foi adotada como política pública do CNJ. No Ministério Público, não sei te informar acerca da legislação. Agora, na Polícia Militar, o artigo 4º do Regimento Interno da Polícia Militar diz que é função da Polícia Militar a justiça restaurativa. E Coisa existe boa. um terreno muito fértil. Olha, Guilherme, assim... Você, no inclusive, livro falou deu um depoimento a respeito de um policial, eu acho que foi de Poções mesmo, né? Que ele aplicou na os verdade, foi de princípios Piauí. Foi Piauí, né? Assim, você deu esse depoimento que me deixou encantado. Assim. O que aconteceu assim, com a questão da polícia militar? A gente iniciou o projeto Coração de Tinta mirando o usuário.
eu atraí a polícia porque eu queria incluir, agregar a polícia militar à lente da saúde pública no trato do usuário. Então, nós começamos a fazer capacitações conjuntas. Eu encontrei o apoio do Major Josevan e a gente juntou as equipes e começou a capacitar. Nessa união de equipes, aconteceu uma coisa que Lederac, no processo de serendipidade. Tá me ouvindo? Que congelou para mim. A sua imagem congelou, mas o som tá bom. Mas pronto, agora acho que voltou ao normal. Ah, pronto, voltou. A serendipidade, a gente mira uma coisa e acaba encontrando outra. Eu mirei o usuário e descobri a polícia. Hoje, a gente trabalha integrando a justiça restaurativa com a segurança pública, fazendo capacitações conjuntas, capacitações trocadas, tanto a polícia treinando não policiais, quanto policiais também sendo instruídos, né, por outras pessoas. A gente formou redes e tem introduzido o pensamento restaurativo e não violento. A história que eu contei lá na OAB, eu vou falar aqui, ela aconteceu em Piauí, foi através foi o tenente Aderlan, que ele é o comandante do PETO, e isso já é bem surpreendente, né? Você falar assim, o PETO, Nini, eu lembro de uma capitã que falou assim para mim, gente, o PETO, como assim? Porque a gente tem esse estereótipo de achar a caixa e encaixar na caixa. Se você é tático operacional, você não pode ser restaurativo. Não, isso é uma crença limitante. Em Piauí, o comandante do PETO aceitou estudar a justiça restaurativa. E aí ele me contou, ele fez todo o treinamento, ele é facilitador de círculos, ele fez as oficinas de comunicação não violenta, participou de workshop de pensamento sistêmico, de constelação familiar. É um cara extremamente estudioso. E aí ele disse que ele foi chamado para uma ocorrência que a notícia era que uma menina de 12 anos estava na casa de um rapaz e que ele disse que ele não ia devolver para a família de jeito nenhum. Então, quando ele chegou na ocorrência, você imagina que isso é o quê? Né? Uma situação, no mínimo, de estupro de vulnerável. E aí ele falou que as pessoas gritavam, que todo mundo gritava, que o pai da menina bêbado gritava, a mãe do rapaz gritava, o rapaz gritava, a menina gritava e a vizinhança na porta, toda reunida na casa do rapaz para ver o que ia acontecer. E aí ele falou assim, doutor, eu pensei, o que eu vou fazer aqui? Aí ele deixou um policial do lado de fora fazendo a segurança, impedindo que as pessoas entrassem, e entrou na casa com a mãe da menina, o rapaz e a mãe do rapaz. O pai estava embriagado, não tinha a menor condição de diálogo, ele mandou o pai da menina ir para casa e iniciou esse diálogo. E aí ele disse assim para mim, doutora, eu fiz um círculo. Eu chamei as pessoas, coloquei sentadas em círculo, elegi um objeto da palavra, e comecei a pedir que elas me contassem, através de perguntas direcionadoras, contassem as histórias. Ele fez todas as etapas, fez o check-in, como que eles estavam se sentindo de estarem ali, fez uma cerimônia de abertura, pediu que as pessoas escolhessem os valores que elas queriam, né, eleger para se apoiar, para falar sobre o assunto. E aí começaram a contar as histórias. E é muito bonito ouvir a narrativa dele, que ele fala assim, doutora, no final eles mesmos conseguiram chegar a uma solução para a história. E a verdade não tinha nada a ver com estupro de vulnerável. A menina era vítima de violência, ela apanhava muito do pai e também da mãe, e ela fugiu para a casa da madrinha, que é a mãe desse rapaz. E ele queria ser o herói dela, salvá-la. Então, ele disse que ele não permitiria que ela voltasse para apanhar do pai de novo. E que se precisasse bater no pai dela, ele bateria. Ao final, eles chegaram à conclusão de que a responsabilidade da menina era da mãe e do pai. A mãe disse que naquele dia, de fato, ela não poderia voltar para casa, porque o pai estava embriagado e iria bater nela. Então, a madrinha aceitou ficar com ela na casa. Eles aceitaram ser encaminhados para a rede de apoio, né, CRAS, CREAS, para reforço de laços familiares, CAPs para tratamento. E
O menino entendeu que ele não era o responsável por ela. Ele entendeu isso com muita tranquilidade. E aí eu disse para o tenente assim, eu falei, tenente, imagine se você, dentro de toda a legalidade, fizesse o seu papel, pegasse o rapaz e encaminhasse para a delegacia, para ser ouvido pelo delegado, entrar no sistema acusado de estupro. Porque o sistema, mesmo legal, ele é violento. É uma violência legítima, mas é uma violência. Então, através de uma prática restaurativa, de você ter esse entendimento de sente-me, conte as histórias, vamos entender e fazer isso através de um método, né? Um método que foi elaborado, ele é testado, retestado, tem dado certo. Eu acho isso. E você conseguir fazer com que policiais militares se capacitem nesta prática, para que o conflito ele seja tratado na origem de uma maneira não violenta. Nossa, quantas violências estatais só nesse exemplo a gente conseguiu evitar? Uhum. Muita O coisa. que é para um homem entrar no cárcere acusado de estupro? Né? Qual que é o tratamento? Uhum. Ainda mais um estupro de vulnerável. E eram duas pessoas que nunca tiveram contato sexual, nem namorado eles eram. Eles só eram Seria praticamente rapazes condenar ele à morte, né? quase isso. Entende? Então, assim, para mim, a grande beleza da justiça restaurativa e de acreditar em encontros possíveis. Sabe? Quando eu comecei a trabalhar a justiça restaurativa, eu passei a acreditar em várias coisas que, se as pessoas me dissessem, eu mesma dizia que não. E em relação à polícia militar, para mim é muito importante eu te dizer isso. Eu tinha muitos estereótipos. Não quero dizer com isso que não hajam situações de necessidade de um controle externo, né? Existem situações de perversidade e existem situações criminosas. Na polícia militar, em todas as profissões existem, na polícia militar isso não é diferente. Mas não é uma corporação toda que faz isso. Sim. E o projeto Janine, Coração de Tinta... Sim, pode sim. falar. Não, porque a gente só tem agora 3 minutinhos. Aí eu queria falar que você falasse rapidamente do projeto Coração de Tinta. E se a pessoa se interessou, né, pelo assunto, como ela iniciar o caminho no sentido de se preparar para a justiça restaurativa? Cara, existe estudo, né? Uhum. Para mim foi importante ler a respeito disso. Uhum. Travou aqui. Janine? Tinha que travar agora? Ou é a minha... Será que... Pessoal que está aí, se vocês estiverem vendo, por favor, dá um feedback aqui, né, para a gente saber se o que está... Janine, que deu uma travada. Opa! Gente, a gente está conversando aqui sobre o assunto justiça restaurativa e a gente está praticamente chegando ao final. Se vocês derem aí um feedback, eu posso acertar, inclusive, com Janine, para a gente continuar aqui essa nossa conversa. Né? Eu estou vendo que só eu estou aqui sendo transmitido e que Janine teve algum problema, né? Teve algum probleminha que eu estou esperando aqui. A nossa transmissão ela já vai cair, né? Mas se vocês quiserem, vai dando aí o feedback que a gente tenta retornar, tá bom? Eu quero desde já agradecer a presença de todo mundo que está aqui, né? E que a gente vai, inclusive, tentar retornar esse assunto, que é um assunto importantíssimo, já que nós estamos falando justamente em restauração de laços, uma nova visão do direito e das próprias relações sociais, né? E eu estou aqui, opa, a Janine está aqui. Opa, e eu vou tentar adicionar ela aqui rapidamente, tá? Para ela dar uma Voltei! Eu estava falando aqui, Janine, que se o pessoal quiser,
Se o pessoal quiser, a gente volta, inclusive, né? Para poder. Volto. Volto, posso continuar. Para poder a gente pelo menos terminar, que só faltam 20 segundos aqui. Então a gente se despede. Pessoal, fica aí, que a gente vai encerrar aqui e voltar já já, tá certo? Espera aí 2, 3 minutinhos que eu vou subir isso aqui pro IG-TV, né? Pra gente não perder o que a gente fez. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí! Pronto. Vamos esperar. Opa, cadê?